Obrigada, Cine Kembo. Isa Majak? Pronto, secundando o que as minhas colegas estão aqui a dizer, é que o assunto da educação sexual é um bocadinho mais complexo, não é? E temos que assegurar que esta educação, o que vai acontecer é um processo, como se pode dizer. Não será do dia para a noite que ela vai acontecer. Está claro que é preciso que os pais desempenhem um papel essencial para que esta informação possa ser passada e possamos chamar os órgãos com seus próprios nomes. Mas para chamar estes órgãos com seus próprios nomes vai levar o seu tempo. Porque se nós olharmos para a educação o que é no fundo? Vai ser a transmissão do conhecimento de uma geração para outra. Não é? Aquilo que eu sei, e as crianças vão aprender por meio de imitação. Imitam a quem? Na primeira socialização primária, imitam essencialmente aos pais. Aquilo que os pais fazem. Até a forma como eles dão um beijinho, não é? É uma educação sexual. A forma como se cumprimentam, a forma como devem cumprimentar os parentes, por aí em diante. Esta é uma educação sexual. No entanto, para nós chegarmos hoje e falarmos, ok, eu vou chamar os órgãos do aparelho reprodutivo pelos seus próprios nomes. É necessário, para o caso vertente de Moçambique, que se desenhem programas, que se desenhem políticas próprias. Então, por enquanto, continuamos com gatinho e por não aí com fora? gatinho, não no sentido de continuar, mas é preciso uma política. Não é possível que um pai, ele em si, tenha a coragem de chamar os órgãos genitais com seus próprios nomes, se ele em si já tem um medo, entre parênteses. É um medo. Quer dizer, ele acha que falar de educação sexual pode estimular o seu filho para o início de uma ação sexual. Pelo contrário, esta criança que tem esta educação sexual vai lhe prevenir sobre os perigos que a sociedade tem. E outra coisa que os pais têm que ter aqui atenção hoje, onde nós temos os mídias por aí em diante, é que esta criança já está até com uma informação que o próprio pai pode não perceber que tem. Então, como nós devemos falar disto? Quando eu falo de programas próprios, políticas próprias, na escola, não é? Estamos a falar de uma faixa primária até 3, 6 anos, pré-escola, por aí em diante. Infância, sim, não é? há creches, mesmo as creches. Pode-se aqui introduzir, digamos, um tema transversal. Como é que as crianças devem lidar? Imagine numa creche, ok? E estamos ali e as crianças, por exemplo, olham-se umas às outras e dizem assim, como ela estava a dizer, o pipi, o popó e por aí em diante, esse órgão. A criança olha para o outro e vê que não. Este órgão, neste caso reprodutor masculino, é diferente do órgão reprodutor feminino e a menina pensa que não, foi amputado o órgão. Por exemplo, ela pode entrar em angústia. Por que é que sou diferente da outra criança? Então, o que é que nós devemos explicar nessa altura? Tanto a mãe, tanto o professor, não é, deve explicar que não. Nós estamos numa sociedade e a questão do gênero aqui, a menina há um papel social que desempenha como menina, este é um menino, tem um papel social que desempenha como menino, não é? E estes órgãos para que servem? Essencialmente para a reprodução e continuidade da espécie humana. Ela já vai saber que, pronto, há uma continuidade da espécie. E até pode-se pegar exemplos simples. Isa Majak, eu vou Sim. pedir para que não perca o seu fio de raciocínio. Vamos Ok. ao encontro do nosso primeiro telespectador para esta tarde. Olá, boa tarde. Está a participar da tarde sua. Boa tarde. Como é que está a passar a sua tarde, estimado telespectador? Graças a Deus. A sua colocação. Sim, telespectador em linha? Boa tarde. Sim, a sua colocação. Ótimo, desculpe. Alô? Sim, estamos a acompanhá-lo. Ótimo. É o seguinte, a minha preocupação é mais ou menos relacionada à educação sexual, não só para as crianças. Não sei se posso alongar com a conversa. Pode explicar-se melhor, por favor? Obrigado. Eu sou direto em relação às respectivas doenças sexuais, né?
Infelizmente perdemos a chamada do nosso estimado telespectador. Se puder, volta a ligar e conclua o seu fio de raciocínio. Enquanto isso, Isa Manjate pode dar continuidade. Ok, eu dizia que esta questão da educação, que pode ser feita mesmo nas creches, não é? A partir dos indicadores da infância, explicar esta principal diferença que existe entre elas no sentido de reprodução. Eu colocaria um exemplo à volta. Por mais que o educador de infância, ou mesmo na casa, vamos lá supor numa casa normal, que existe, por exemplo, animais de estimação. Se os pais partem do exemplo simples para explicar a reprodução, quero crer que a criança também pode perceber. Tem lá um gato, tem lá, outros animais que podem lá acontecer, porque esta questão de reprodução vai acontecer tanto nos homens, não é? Assim como nos animais. A única diferença que existe neste caso entre nós e os animais é que nós somos racionais e eles não são. Mas a reprodução vai acontecer. Então, esta questão de educação sexual, na minha opinião, tem que ser cruzada. Os pais, a sociedade e os professores. No caso concreto, nós estamos numa situação em que os professores que mais abordam esta questão são professores de biologia, por exemplo. Vou pedir uma vez mais para que não perca o seu fio de raciocínio. Vamos ao encontro da Faustina. Olá, está a participar do A Tarde é Sua, Faustina. Olá, Faustina. Bem, quer me parecer que estamos a registrar alguma dificuldade para falar com a nossa telespectadora? Não conseguimos perceber a Faustina aqui no estúdio. Isa Manjate, por favor. A questão dos professores de biologia ou de ciências sociais. Estes professores têm uma formação pedagógica, não é, apropriada para explicar sobre o aparelho reprodutivo. E este processo faz parte da reprodução sexual. Porém, não pode ser vista a educação sexual só nos professores desta área. Pode ser cruzada para os professores de diversas áreas. Por exemplo, se nós formos a explicar até a forma de higiene dos órgãos genitais, não há dúvida que nós até encontramos hoje pessoas adultas que mal sabem fazer higiene dos seus órgãos genitais, por exemplo. Então, esta questão da educação sexual faz parte até da saúde emotiva e emocional, não é? Que é necessário ser cruzada. Portanto, eu penso que aqui temos sempre que cruzar estas vertentes, mas com o objetivo, termos um adulto saudável, um adulto que seja preparado para evitar as questões de abuso sexual, evitar as questões da violência sexual, não é? E não há dúvida que na nossa sociedade até os abusadores e os violadores fazem parte da família, não é? Isa Manjate, muito obrigada pela sua colocação. Vamos ao encontro de mais um